você também teve a ideia de escrever um livro alguns anos atrás, acho que 5, 6 anos atrás. E qual foi a sua intenção em escrever um livro voltado para pastores? E por que você deu o nome do livro Pastor, Pessoa Comum com Chamado Incomum? Isso. Na realidade, eu fui convidado para um café com pastores aqui em Campinas. Interdenominacional. Tinha antigamente, nem sei se tem ainda, Conselho de Pastores. E nós eu fui convidado, eu fui. Tinha ali talvez uma centena de pastores. E veio um pastor de São Paulo, de uma igreja grande. E ele contou quantos mil membros tinha, quanto que era a arrecadação, o patrimônio, e foi contando tudo. E no final ele disse o seguinte: pastor, se a sua igreja não cresce, o problema é você. A melhor coisa que você tem é pegar a sua mala e ir embora. Não deu outra. Eu peguei minha mala e fui embora. E eu olhei ali, eu conhecia quase que todos os pastores e vi pastores de igrejas não grandes, mas sérios, homens de Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, esses homens vêm aqui para ser alimentados, e eu vi um desaforo desse. No carro, enquanto eu estava indo embora, Deus colocou no meu coração para compartilhar algo que um pastor que nunca foi pastor de uma mega igreja, nunca foi com conferencistas de grandes eventos, nunca tinha escrito um livro, mas que tinha consciência do chamado. Então, não é uma autobiografia. Compartilho algumas coisas, mas o meu objetivo ali era inspirar outros pastores. Porque o que você tem muito de livros sobre pastores, a grande maioria é tradução, é de livros de pastores americanos. Você está cansado? Vai tirar férias lá em sei lá onde, você tem o ano sabático. Eu digo, aqui no Brasil, se você tirar um ano sabático, você pode tirar também o domingático, segundático, porque quando você voltar não tem mais lugar. Então não existe, são culturas, experiências diferentes. E eu quis nesse livro compartilhar, compartilhar de um pastor tupiniquim, um pastor que sabe o que é ser pastor no Brasil. Você pretende escrever outros livros ou não? Então, eu tenho vontade. Eu pensei que eu, sendo pastor auxiliar, eu ia ter mais tempo, mas eu estou com tantos sonhos e projetos, mas eu gostaria de escrever, estou levantando material, sobre prepare-se para a sua jubilação. Porque os pastores não se preparam para isso. E, às vezes, chegam numa idade que ele cansa, que ele quer parar ou diminuir o seu ministério, e não tem como. Ele precisa se preparar financeiramente, ele precisa se preparar emocionalmente. Eu chego hoje na igreja que eu plantei, eu sento no banco ali, eu faço o que o meu pastor pedir para fazer. E muitas vezes coisas que eu faria diferente, mas eu tenho que saber. Então, e vários outros tópicos. Eu gostaria de preparar assim, os pastores para a jubilação, inclusive os jovens, porque vão ficar velhos, se Deus quiser. Amém. E nesse livro que você escreveu, tem um pedaço que você conta de uma situação difícil que você viveu no ministério, e lá você relata que nesse momento que você passava, você chegou a achar que seu ministério havia acabado. E, ao mesmo tempo, você relata e testemunha no livro que a sua família e amigos, pessoas próximas, foram importantes nesse processo para que você permanecesse firme no ministério. E aí fica a pergunta, Eu sei que você já respondeu essa pergunta para alguém que hoje é pastor, inclusive. Inclusive, nós estamos na igreja que ele hoje pastoreia. Você já pensou em deixar o ministério? E pastores lidam com muitas crises no ministério, e nesses dias que a gente vive, você até testemunhou que tem muita gente abandonando o ministério, deixando de ser pastor e, em alguns casos, indo para uma atitude mais radical. Diante dessas experiências que você viveu, como que você acredita que outros pastores podem resgatar os seus ministérios, a paixão pelo pastoreio e revitalização do chamado? Poxa, são várias perguntas. A primeira delas, que quando eu tive aquela crise, na realidade, eu tive 2 momentos de depressão.
2 momentos de depressão. Quando eu falo do pastor, ter um pastor que o acompanhe, na primeira experiência foi bem drástico, porque chegou um jovem, mas eu tinha feito o casamento dele, era bem conhecido. Ele entrou no meu gabinete e ele disse: pastor, o senhor ficou de fazer tal coisa e o senhor não fez. Eu, como era bem amigo, filho de pastor, eu disse: olha, você tem razão, eu não fiz, eu não estou legal, eu estou com depressão, eu não tive forças para fazer. Ele olhou para mim e disse: na minha empresa, eu sou pago para fazer o meu trabalho. E o meu patrão não quer saber se eu estou com depressão ou não. Eu falei: você tem razão, está certo. Eu quis que alguém que não fosse pastor entendesse o coração de pastor. Né? Então, esse foi o momento. O segundo momento foi aqui em Campinas. Eu estava, o pastor Edilson estava deixando a igreja de Campinas. Eu já não estava muito legal e ele deixando. E eu me abati muito. Foi um segundo momento de depressão. Né? E eu fiquei 3 dias chorando. Né? Na minha cama, meu sogro estava em casa. Quando ele foi se despedir, eu cobri a cabeça com lençol, de tanto que meu olho estava, sabe, chorando. Mas no domingo de manhã, meus 2 filhos e minha nora foram ali, ajoelharam-se e falaram: pastor, sabe, papai, a Camila, acho que você conhece, né? Um pouquinho. E eles falaram: para onde você for, saiba que vocês têm 3 ovelhas. E naquele dia, era um domingo, eu saí para almoçar. E lá estava, não sei se você conhece, o Pedro Bartolo, a Silvana e o Daniel. Conheço pouquinho também essa turma. E eles falaram: para onde o senhor for, como pastor, o senhor tem aqui estas ovelhas. E aquilo me encorajou. Eu levantei. Então, uma coisa, algo importante que eu falei, que é ter pastor, mas ter uma família que lhe dê suporte. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma família que sempre me deu suporte. Se eu já pensei de deixar o ministério, uma vez o Silvano, quando era seminarista, ainda me perguntou: pastor, o senhor já pensou em deixar o ministério? Muitas vezes. Mas eu dispenso rapidinho. Por quê? Porque da consciência do chamado de Deus. Amém. E entrando nessa questão de família, no último capítulo você fala especificamente da esposa do pastor. E qual é a importância da Deise no seu ministério? E que conselho você dá para as esposas que estão com seus maridos no início de ministério? A gente precisa pensar 2 coisas. O pastor que tem o chamado vocação tardia, já era casado, ele foi para o seminário. Precisa entender que a esposa não casou com um pastor. Casou com um advogado, um professor, sei lá, que outra profissão. Precisa acompanhar isto. Segundo lugar, para os jovens que ainda não são casados, precisa orar e pensar muito. Eu me lembro quantas vezes, lá na capela do seminário, eu ajoelhado atrás do púlpito, pedindo para que Deus preparasse para mim uma esposa. E a Deise é uma bênção, uma mulher de Deus. Ela abriu mão da sua vida profissional, trabalhou a vida toda, mas abriu mão de promoções e sempre me acompanhando no ministério. A Deise, eu acho que vale a pena até uma hora você bater um papo com ela aqui no podcast, que ela pode ser muito usada para a esposa de pastores. Assim como o chamado pastoral é diferente, o trabalho do pastor, a esposa, a família, a casa pastoral, ela é diferente. Amém. Deise, está anotado, viu? Se você estiver ouvindo, pode se preparar aí. Ela vai ficar brava de eu colocar ela nessa.